Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa tartaruguinha muito linda de amigurumi. Ela é bem facinha de fazer porque basicamente a gente vai usar só aumentos. Vai ter só um momento aqui na cabecinha que a gente usa diminuição, mas é bem pouquinho. Então é um trabalho fácil e rápido de fazer. Bora começar? Esse fio aqui, que é o fio que eu vou usar, ele é 40% acrílico e 60% algodão, tá? Ele tem um tex de 357 e junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2,5 mm. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo anelzinho mágico, então eu gosto de fazer um Ezinho assim, ó, com o fio, a letrinha E. Seguro bem aqui onde ela cruza, vou tracionar aqui no meu dedo o fio que vem do novelo. Então, eu já seguro ele aqui, continuo segurando aqui onde tá cruzando, ó, um fiozinho com o outro e deixo a pontinha do novelo aqui pra baixo. Agora, a gente insere a agulha aqui no centro e eu vou laçar esse fio que tá tracionado de frente pra trás, ó. Então, eu pego ele de frente pra trás e trago por dentro da laçadona. Laço mais uma vez o fio e puxo agora por dentro da laçada que tá na agulha. Essa laçada aqui, a gente pode pegar ela de trás pra frente. E aí, a gente puxa ela aqui por dentro da laçada que tá na agulha. A gente já tem o nosso anelzinho mágico pronto. E agora, a gente vai pôr 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Então, para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha aqui nesse buracão. Traz o fio lá de trás pra frente. Fica com 2 laçadinhas do fio na agulha. Laça e tira de uma vez de dentro das 2 laçadas. Fizemos o primeiro ponto baixo e agora a gente precisa repetir para fazer mais 5 pontos baixos. A gente precisa ter um total de 6 pontos baixos nessa carreira. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos. Agora a gente pega essa pontinha aqui do fio e puxa para ajustar o anel mágico. Não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encostar o primeiro pontinho com o último. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho que eu tenho aqui na base, a gente faz 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, pego as 2 alcinhas do ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. E dentro do mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, a gente fez aqui o primeiro aumento e eu vou seguir fazendo aumento até chegar no fim da carreira. A gente vai terminar essa carreira com 12 pontos baixos. Cheguei no fim da segunda carreira, tenho 12 pontos baixos. Vou soltar aqui a minha laçadinha e fechar completamente o anel mágico. Então, eu vou puxar essa pontinha até esse buraquinho fechar completamente. E eu gosto de dar um nozinho bem rente. Agora eu vou colocar um marcadorzinho de ponto aqui no último ponto da segunda carreira, tá? Esse marcador serve pra gente saber exatamente aonde termina e aonde começa cada uma das carreiras. Na próxima carreira, que é a carreira de número 3, a gente vai fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto da base. E no próximo, a gente faz um aumento. Que são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço da base, né? E a gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. São 6 repetições no total e a gente finaliza essa carreira com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar as próximas 3 carreiras só fazendo pontos baixos. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base na carreira de número 4, 5 e 6. Vão ser 3 carreiras só fazendo pontos baixos sem nenhum aumento. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Finalizei a carreira de número 6 e agora a gente vai começar a trabalhar as diminuições no trabalho. A sequência dessa carreira vai ser um ponto baixo no primeiro ponto da base e nos próximos 2 pontos a gente vai fazer uma diminuição. A diminuição nesse caso é a diminuição invisível, que é a diminuição que a gente usa para fazer amigurumi.
Então, para fazer essa diminuição, a gente vai pegar a nossa agulha e inserir pegando só a alcinha da frente do ponto, ó. Então, a gente pega só a alcinha que tá aqui na frente, uma alcinha só, e sem tirar da agulha, a gente pega só a alcinha da frente do ponto seguinte também. Laça o fio e tira de dentro dessas duas alcinhas. Fica com duas laçadas na agulha, eu gosto de dar uma puxadinha aqui para ajustar. Laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Então, a gente fez a primeira diminuição. Essa é a primeira sequência, a gente precisa repetir 6 vezes no total. Então, a gente já fez uma, a gente vai precisar fazer mais 5. Fiz mais um ponto baixo e agora eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu insiro a minha agulha, pegando só a alcinha da frente do primeiro ponto da base e faço a mesma coisa no ponto seguinte. Laço o fio, vou tirar só de dentro das duas alcinhas, dou uma ajustadinha, laço o fio e tiro de dentro das duas últimas, né, que são as duas que ficaram na agulha. Fiz mais uma diminuição. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo e uma diminuição até chegar no fim da carreira. Finalizei a carreira de número 7 e agora eu vou colocar enchimento aqui dentro da bolinha, né, que é a cabecinha da tartaruga. Então, eu pego aqui um pouquinho de enchimento e coloco até a cabecinha ficar bem estruturada, tá? Eu gosto de pôr bastante enchimento. E depois que a gente colocou o enchimento na nossa cabecinha, nós vamos finalizar a última carreira fazendo só 4 diminuições. Fiz as 4 diminuições, agora a gente tem 8 pontos baixos aqui nessa carreira, tá? E a gente já vai finalizá-la desse jeito. Então, eu vou deixar um espacinho aqui de fio e cortar. Deixa um espaço suficiente para fazer a costura depois. Pode puxar a laçadinha aqui e passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. Pode tirar o marcador de pontos, que a gente não precisa mais dele. E aí, com a agulha de tapeçaria, a gente vai fechar esse buraquinho que ficou aqui. Empurra bem a fibra lá pra dentro. Se vocês acharem que precisa de um pouquinho mais de fibra, podem colocar, tá? Quando o buraquinho tá bem pequenininho assim, eu costumo usar uma pinça pra colocar o enchimento. E pra fechar esse buraquinho, a gente vai laçar só a alcinha da frente de cada um dos pontos, ó. Então, eu venho aqui, laço só a alcinha da frente. Vou pro próximo, laço só a alcinha da frente. E eu vou fazer isso até chegar aqui no último, tá? A gente tem 8 pontos aqui na finalização, a gente precisa laçar 8 alcinhas. Depois que a gente laçou todas, é só apoiar aqui o dedo no meio, ó, e ir puxando para fechar esse buraquinho. A gente tá fazendo o anelzinho mágico invertido. Puxa bem. Eu gosto de dar um nozinho, então eu venho aqui bem no comecinho, ó, laço o fio passando aqui pelo miolinho. E antes de terminar de puxar, eu passo aqui por dentro. Essa vai ser a cabecinha da tartaruga, então a gente pode manter assim, né? Não precisa cortar e nem arrematar esse fio por enquanto, porque a gente vai usar essa ponta que sobrou aqui para fazer a costura depois. Agora a gente vai fazer as patinhas da tartaruga. Então, eu já deixei começado essa parte aqui, porque basicamente são só carreiras de aumento, né? A gente faz 6 aumentos por carreira, eu fiz até a carreira de número 5. Eu vou deixar aqui na tela a receita para vocês chegarem aqui nesse ponto, né? Pra gente continuar juntos. Então, aqui a gente tem 5 carreiras e um total de 30 pontos baixos. E agora a gente vai fechar para fazer a patinha. Então, ó, a gente vira aqui uma pontinha com a outra para fazer um meio círculo. Esse fio que tá aqui na frente, a gente vai passar ele para trás. Então, a gente puxa ele aqui pro lado de trás do trabalho, ó. Tá? Precisa ficar desse jeito aqui. A gente vai vir aqui, ó, no primeiro pontinho, que é o próximo ponto da base, inserir a agulha nele e sem tirar, a gente vai inserir a agulha no último ponto também. Esse primeiro fica um pouquinho mais apertadinho. Então, eu peguei aqui, eu inseri a agulha nas duas alcinhas do primeiro ponto da base e do último ponto também. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo, fechando essa peça. Agora, a gente vem aqui, pega as duas alcinhas do próximo ponto da base aqui dessa parte da frente e pega as duas alcinhas do próximo ponto da base aqui da parte de trás.
e faz outro ponto baixo. Vamos fazer mais uma vez. Então, a gente vem aqui no próximo ponto da base, pega as duas alcinhas do ponto e vem aqui no último, ó, do lado de trás e pega as duas alcinhas do ponto e faz um ponto baixo. Eu vou fazer isso até chegar no fim da carreira, tá? A gente vai sempre fechando, né, esse círculo para virar um meio círculo. Eu vou fazer até o final e já volto com vocês. Essa pontinha aqui do fio, que é o fio de início, gente, podem deixar aqui pra dentro, tá? Não precisa cortar ela, não. Só a gente empurrar ela aqui pra dentro do trabalho. Acabei de fazer o último ponto baixo, agora eu vou cortar o meu fio deixando um espacinho para fazer a costura. Puxa aqui a laçadinha e a gente vai precisar repetir esse processo para fazer mais 3 patinhas, tá? Essa é uma e eu já deixei aqui as minhas outras prontas. Nós precisamos ter 4 no total. E aí é só repetir o processo para vocês fazerem também e ter um total aí de 4. Agora a gente vai fazer a barriguinha da tartaruga. Eu já trabalhei da carreira de número 1 até a carreira de número 5, fazendo 6 aumentos por carreira, do mesmo jeito que a gente fez nas patinhas da tartaruga. Eu vou deixar a receita aqui na tela para vocês chegarem até aqui onde eu estou. Agora, na carreira de número 6, a gente vai continuar fazendo 6 aumentos por carreira, só que eu vou mudar um pouquinho a posição do aumento, por isso eu vou fazer essa carreira aqui com vocês. Então, a gente começa a carreira de número 6 fazendo 2 pontos baixos. E no próximo ponto, a gente faz um aumento. Agora, a gente vai seguir a repetição de 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes, tá? Então, a gente vai repetir 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Tô fazendo aqui o aumento da minha primeira repetição. E agora a gente vai trabalhar mais 4 vezes essa repetição, que a gente já fez uma de 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer mais 4 vezes, 4 pontos baixos e um aumento. Aqui no fim vai faltar 2 pontos baixos, tá? 2 pontos na base. E aí a gente faz 2 pontos baixos, um em cima de cada ponto aqui. Assim a gente completa a primeira sequência, que a gente começou fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Quando a gente finalizar aqui com 2 pontos baixos, a gente vai ter essa sequência completa, tá bom? A gente faz isso só para intercalar os aumentos e o aumento de uma carreira não cair exatamente em cima do aumento da carreira anterior e desse jeito a peça fica mais redondinha. Então agora eu vou terminar de fazer a minha carreira e volto quando finalizar. Na carreira de número 7, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e um aumento e a gente repete essa sequência até chegar no marcador. E depois que a gente finalizou a carreira de número 7, a gente pode cortar o fio deixando espacinho para fazer o arremate, tá? Não precisa deixar um fio muito longo, deixa só o suficiente para a gente fazer o arrematezinho aqui e o último pontinho. Pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E aí, pra gente fazer o acabamentinho aqui, pra gente diminuir um pouquinho esse degrau, o que a gente faz é... O nosso pontinho tá saindo daqui, certo? O último ponto que a gente fez, é o que tá saindo o nosso fio. A gente vai pular o ponto seguinte e vai inserir a agulha pegando as duas alcinhas do ponto da frente, ó. Então, o meu ponto terminou aqui, foi o último ponto que eu fiz, eu pulei o próximo e inseri a agulha no ponto seguinte. Pode dar uma puxadinha e agora a gente vai inserir bem aqui no miolinho, ó, do mesmo lugar onde está saindo o nosso fio. E já pode jogar aqui pro lado de trás. Agora, ajustem esse ponto até essa alcinha que a gente fez ficar do mesmo tamanho das alcinhas aqui do ponto baixo. Agora, a gente vira aqui o trabalho e esconde um pouquinho essa alcinha do fio, tá? Não precisa ser muito, porque ela vai ficar pro lado de dentro do amigurumi. É só pro pontinho não soltar mesmo. Então, eu passei aqui por algumas alcinhas do fio, por dentro do pontinho, ó, pegando o Vzinho do ponto. E eu gosto de voltar no outro sentido, então eu venho aqui embaixo, na carreira de baixo, e volto por mais uns 3 pontinhos. Puxa só até ajustar o fio. E aí pode cortar se quiser ou deixar aqui pra dentro esse excesso de fio, não vai fazer muita diferença porque é o lado do avesso do trabalho, tá bom?
Eu vou deixar o meu assim soltinho, porque daí ele fica todo aqui pra dentro. Para fazer o rabinho da tartaruga, a gente vai começar fazendo um nozinho corrediço. Então, do mesmo jeito que eu começo o anel mágico, ó, fazendo um Ezinho, eu começo o nó corrediço, tô segurando aqui onde eu cruzo o fio, insiro a agulha aqui no centro e trago o fio que tá tracionado no meu dedo aqui por dentro dessa laçada. Agora é só puxar essa pontinha que ajusta um nozinho corrediço. E agora a gente vai fazer 4 correntinhas, não precisam ser correntinhas apertadas, tá? Para fazer a correntinha, a gente só laça o fio e traz aqui por dentro da laçada que tá na agulha direto. Laça e puxa direto, laça, puxa direto, laça e puxa direto. Fiz aqui 4 correntinhas. Agora a gente vai pular a última correntinha, que é a que tá saindo, né? A laçada que tá na nossa agulha. E a partir da segunda, a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Eu gosto de pegar aqui atrás, ó, esse gominho aqui de trás do ponto, essa terceira alcinha. Mas, se vocês preferirem, pode pegar aqui na frente, tá? Podem fazer como vocês acharem melhor. Eu acho que o acabamento fica mais bonito quando a gente pega aqui por trás. Então, eu vou pegar a terceira alcinha. E vou fazer 3 pontos baixos. Um para cada alcinha, né? Para cada gominho que eu tenho aqui. Agora, a gente pode cortar deixando um pedacinho de fio para fazer a costura. Não precisa ser um fio muito grande, não. Puxa aqui a laçadinha. E o rabinho da tartaruga já tá pronto. Agora, eu vou deixar na tela a receita para vocês fazerem o casco da tartaruga, tá bom? Basicamente, a gente vai fazer as carreiras de aumento do mesmo jeito que a gente fez aqui, dessa parte aqui de baixo, né? Que a gente vai pôr aqui. E depois a gente faz mais 3 carreiras retas. É bem facinho de fazer. E aí, depois que vocês já tiverem com o casquinho pronto, do mesmo tamanho aqui, do mesmo jeito que tá o meu, a gente vai emendar essas 2 partes. Então, não precisa cortar o fio verde, tá? Pode deixar ele que a gente vai continuar trabalhando com essa cor para fazer a emenda aqui das 2 partes. Então, para fazer essa emenda é bem facinho, a gente vai posicionar aqui uma pecinha em cima da outra. Vocês podem posicionar do jeito que vocês acharem melhor, não tem lugar certo, tá? Tanto faz. E aí, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando sempre um pontinho aqui da parte verde e um pontinho aqui da parte bege. Então, eu insiro, pegando as 2 alcinhas do ponto, venho aqui atrás, pego também as 2 alcinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo. Não precisa apertar muito esse ponto baixíssimo, tá? Pode fazer com a mão mais soltinha. Vou pro próximo ponto, pego um pontinho aqui da parte verde, o próximo pontinho aqui da parte bege e faço outro ponto baixíssimo. A gente vai fazer isso até dar a volta toda e ter o casco da tartaruga todo fechadinho. Mas a gente também precisa colocar o enchimento. Então, a gente precisa costurar uma parte, eu gosto de costurar um pouco mais da metade, deixar um buraquinho pequeno, e aí eu coloco o enchimento e depois eu termino de fechar o restante, tá? Eu vou mostrar pra vocês a parte de pôr o enchimento, então eu vou fazer mais um pouco da minha costura e já volto. Ó, costurei quase todo o casquinho e aí por esse buraquinho eu já coloquei enchimento. Coloquem enchimento até vocês sentirem que a peça de vocês ficou bem estruturada, tá? E aí agora eu vou só terminar de fechar, então eu vou continuar fazendo os pontinhos baixíssimos aqui até chegar aqui no último. Depois que colocar o enchimento, vocês têm que ir apertando ele pra dentro, porque senão ele vai ficando aqui na costura e aí o acabamento fica feio, tá? Então, não deixe o enchimento ficar saindo aqui pra fora, não. Cheguei aqui no fim da costura, vou cortar deixando um fio suficiente para fazer o arremate. Puxa aqui a laçadinha e pode passar a agulha de tapeçaria aqui na ponta novamente. E agora a gente só vai fazer um acabamento para deixar bonitinho essa finalização aqui. Então, a gente finalizou o último ponto baixíssimo, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo da carreira, né, da costura, passo o meu fio e volto pelo mesmo espacinho, que aí a gente faz aquele mesmo acabamento que a gente fez ali na outra parte.
Joguem a ponta do fio aqui pra parte verde, tá? Não joga aqui pra parte bege não, porque daí a gente já esconde aqui a pontinha. Puxem até ficar do mesmo tamanho dos outros pontos, né? Pra ele não aparecer. E aí, pra esconder a pontinha, a gente passa por dentro da alcinha de alguns pontinhos, ó. Eu gosto de pegar só o Vzinho do ponto. Vou passar aqui por 3 pontinhos. Puxo o fio só até esconder, não pode puxar muito, porque senão repuxa. Jogo aqui pra dentro, saio em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder. Eu gosto de dar uma apertadinha e vou fazer mais uma vez, então eu vou esconder mais uma vez o fio. Então, eu venho aqui só no Vzinho do ponto e vou passar por uns 3 pontinhos. Puxa até esconder, joga lá pra dentro novamente, sai em outro espacinho de ponto, puxa só até esconder e pode cortar o excesso aqui do fio, ó, bem rente. Vai ser desse jeito que a gente vai fazer os arremates das pontinhas do fio, tá? E aí, dá uma apertadinha que a pontinha fica escondidinha lá pra dentro. Agora, eu já passei aqui na minha agulha de tapeçaria a cabecinha, né? Que é aquela bolinha que a gente fez, a primeira coisa que a gente fez. E a gente vai costurar ela aqui no casco. Eu vou pegar bem aqui, ó, nessa partezinha onde a gente começou a fazer a costura. Vocês vão ver que tem um fiozinho que ele passa aqui pra cima, ó. Então, eu vou pegar bem aqui, porque assim a gente esconde esse fiozinho, ele não aparece no trabalho, tá? É bem facinho de fazer a costura. Peguem mais do que um fiozinho, ó. Vou pegar também essas 2 alcinhas do ponto aqui em cima, só pra garantir que vai ficar bem preso. E aí, a gente vai laçar aqui, ó, dando a volta no anelzinho mágico invertido. Então, meu fio tá saindo desse lado, eu vou inserir aqui do outro. E volto aqui embaixo, ó. Puxo meu fio. É só dar um pontinho, é bem facinho, tá? Não tem nenhum segredo. E agora, eu passo mais uma vez aqui embaixo. Puxa bem, entro no mesmo lugar onde tá o meu fio, saio lá no mesmo lugar novamente. Pode sempre ir apertando bem, tá, gente? Eu vou fazer 3 vezes, então essa já é a minha terceira passada do fio, que assim fica bem firme. Agora, na terceira, que é a última, eu já vou entrar aqui, ó, e sair aqui no meio da barriguinha da tartaruga. Porque daí a gente vai usar essa pontinha aqui de fio pra amarrar com alguma outra de outra costura que a gente vai fazer. Agora, eu já passei uma agulha de tapeçaria na pontinha aqui de finalização do rabinho. Tem 2 pontinhas, tem a de início e a de finalização, tá? Pode ser em qualquer uma delas. E aí, bem aqui, ó, a gente vai pegar na mesma reta da cabecinha, a gente vai pôr o rabinho aqui atrás. Então, eu venho aqui. Laço aqui a pontinha do fio, ver se tá certinho, bem retinho. E a gente vai fazer o pontinho novamente, tá? Então, do mesmo jeito que a gente fez, ó, vou passar aqui por dentro do início, ó, da primeira correntinha de início. Saio aqui na frente, do outro lado, só pra gente conseguir agarrar o pontinho e volto aqui pra dentro. Vou sair com a pontinha desse fio bem aqui, ó, no mesmo espacinho de ponto que a gente saiu com a pontinha do fio da cabecinha. Não precisa puxar muito, dá só uma puxadinha pra firmar, né, o fio lá dentro, pra não ficar solto. E agora a gente dá 3 nozinhos aqui nessas 2 pontinhas. Elas têm que estar no mesmo espacinho de ponta, hein, gente? Eu sempre dou os 2 primeiros nós mais fraquinhos e o terceiro eu aperto bem. Agora eu vou pegar uma das pontinhas, tanto faz, qualquer uma delas.
passo a agulha de tapeçaria. Vou jogar no mesmo espacinho de ponto, ó, aqui é onde tá saindo os meus fios, onde tá o meu nozinho. Jogo aqui pra trás. Puxo até o nó esconder. E agora eu vou trazer essa outra pontinha do fio, que é o fiozinho de início do meu trabalho, do rabinho, que ele também precisa ficar escondidinho. Então, eu vou passar a agulha de tapeçaria aqui na pontinha dele, vou entrar aqui no espacinho de ponto e sair aqui aonde eu acabei de sair com esse fiozinho aqui. Puxa, e eu vou dar 3 nozinhos aqui também. Agora, eu já passei aqui na agulha de tapeçaria as 2 pontinhas, tá? Porque eu já vou esconder elas. Então, eu entro aqui no mesmo espacinho de ponto de onde eu fiz o nozinho, saio em outro espaço, puxo o fio até esconder o nozinho lá pra dentro do trabalho e corto aqui o excesso. Pode cortar bem rente. E agora, a gente faz a mesma coisa com essa pontinha, então a gente passa a agulha de tapeçaria e esconde aqui dentro do trabalho. Agora, a gente precisa esconder a pontinha de 2 das patinhas, tá? 2 a gente vai esconder e 2 a gente vai deixar a pontinha pra fazer a costura. Então, a gente vai esconder do mesmo jeito que a gente escondeu o outro fio. Eu jogo aqui pra baixo num espacinho de ponto, saio em outro. Não puxa muito pra não repuxar aqui o último pontinho. E aqui eu escondo passando por dentro do Vzinho do ponto, ó. Então, faço aqui num sentido. Puxo o fio só até esconder, jogo lá pra dentro, saio em outro espacinho de ponto. E volto aqui também escondendo por alguns pontinhos. Agora, a gente joga aqui no espacinho de ponto, sai em outro qualquer e pode cortar o excesso do fio. A gente precisa fazer isso para 2, tá? Então, 2 a gente vai arrematar e vai ficar desse jeito aqui. E 2 a gente vai deixar com a pontinha, porque a gente vai usar a pontinha do fio para costurar. E aí, a gente aproveita a pontinha para costurar o outro lado também. Agora, eu já deixei posicionado aqui, né, as patinhas da tartaruga. E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu fiz. Eu tô ocupando mais ou menos 4 carreiras, ó, aqui dessa parte com a patinha, tá? Então, eu contei aqui 1, 2, 3, 4. Em todas elas, eu posicionei mais ou menos aqui na 4ª carreira da barriguinha. Contando aqui de fora pra dentro, tá, gente? Então, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nessa carreira é a carreira que tá todas as pontinhas das patinhas. E eu deixei, ó, lado reto com lado reto, tá? Então, aqui na lateral, ó, lado reto com lado reto. Porque daí, as curvinhas aqui ficam mais bonitinhas, ó. Na hora que a gente olha a tartaruguinha aqui por cima. Em questão de ângulo, vocês podem colocar o ângulo que vocês quiserem, tá? O mais fechadinho aqui pra baixo, ou mais abertinho, vocês podem pôr da forma que vocês acharem melhor. E aí, eu vou passar a agulha de tapeçaria em uma das pontinhas do fio que eu tenho aqui. E vou prender essa patinha na barriguinha aqui da tartaruga. É facinho de fazer, a gente só vai dar alguns pontinhos, tá? Então, ó, o meu fio tá saindo aqui bem da pontinha, eu já vou laçar aqui uma alcinha de ponto. Eu não costumo entrar com a agulha lá dentro do amigurumi, porque senão fica saindo muita fibra pra fora e eu acho que o acabamento não fica bonito. Então, eu pego só o Vzinho aqui do ponto. Puxo o fio. E aí, eu dou alguns pontinhos, ó, só pra posicionar no lugar que eu quero, tá? Então, eu vou vir aqui por trás, ó, da patinha, vou laçar aqui um fiozinho do ponto da patinha, puxo e jogo lá pra dentro. Agora, eu vou sair já direto aqui, perto, ó, do outro ladinho. Puxo o fio, já posso tirar esse alfinetinho que eu não preciso mais dele. E aqui eu vou dar os pontinhos, ó, 3 pontinhos, um em cada ponto que eu tenho aqui, um em cada ponto baixo. Então, eu vou laçar o fio,
Saio aqui do outro lado e dou um pontinho. Venho aqui pro próximo. Laço o fio. Saio aqui no outro. E aí, eu já vou entrar direto aqui. Dessa vez, eu entro mesmo no amigurumi, lá dentro da barriguinha, porque eu preciso sair aqui desse lado pra costurar a outra patinha, tá? Então, eu entro ali e saio lá do outro lado. E aí, eu vou repetir o mesmo processo pra costurar esse lado aqui da patinha da tartaruguinha. E depois, eu tiro a minha agulha. Uso essa pontinha de fio que tá aqui pra baixo pra costurar essas duas. Saio com essa pontinha no mesmo espacinho de ponta onde tiver essa, dou os 3 nozinhos e escondo do mesmo jeito que a gente escondeu as outras pontinhas do fio, tá? Eu vou fazer a minha costura e já volto com vocês pra gente fazer os olhinhos da tartaruga. Eu já prendi todas as patinhas e eu já fiz até um ladinho do bordado do meu olhinho, tá? E o outro lado a gente faz junto. Eu vou usar um fio que é fio para bordado, ele é próprio para bordado, mas se vocês não tiverem, não tem problema, vocês podem dividir no meio o fio de amigurumi de vocês, tá? Usem um fio preto ou marrom, uma cor escura para dar contraste aqui na cor que a gente usou na cabecinha. Mas aí é só vocês dividirem no meio ou, sei lá, tirar 2 ou 3 fios do fio que vocês usaram para fazer o amigurumi, caso vocês não tenham um fio de bordado ou qualquer outro fio um pouquinho mais fino, tá? Pode ser outro fio, não tem problema. O importante é só que seja uma cor escura para dar contraste aqui na cor que a gente usou para fazer a nossa tartaruga. A gente começa inserindo a agulha num pontinho qualquer, então eu comecei inserindo a minha agulha aqui por baixo, tá? E aí a gente vai sair já no lugarzinho que a gente quer fazer o nosso bordadinho. Se eu passar para vocês a contagem de carreira, vai dar um pouquinho de diferença por causa das carreiras sem espiral, tá, gente? Então, eu aconselho vocês a darem uma olhada mesmo e ir marcando mais ou menos no olho, ó. Aqui no meu trabalho, esse olhinho aqui que tá desse lado, tá do meu lado esquerdo, né, mas ao lado direito da tartaruguinha, ele ficou depois entre a terceira e a quarta carreira e depois entre a quinta e a sexta carreira. Mas esse outro lado aqui, ele já não vai ficar entre a terceira e a quarta, porque senão ele vai ficar muito para trás, tá vendo? Porque o amigurumi, ele não é totalmente simétrico. Então, eu vou pular mais ou menos aqui, ó. Eu vou ir mais ou menos no olho, tá? Pulei 2 carreiras para esse lado de cá, sendo que para esse outro eu tinha pulado 3. Não dá para falar exatamente a posição. Vocês têm que ir mais ou menos que no olho, ó. Eu tô um pouquinho acima do centro da cabecinha e um pouquinho para lateral. Então, eu vou sair com a minha agulha bem aqui, ó, nesse ponto. Eu vou até pôr um alfinete aqui para ficar mais fácil. Então, meu fio tá saindo daqui de cima, tá? No caso de vocês, vocês vão estar iniciando, então vocês entram num pontinho qualquer, pode ser aqui embaixo ou aqui em cima. E aí, a gente vai jogar direto o fio aqui na primeira marcação. Eu também tô usando uma agulha de bordado, tá? É uma agulha que tem ponta, mas também dá certo fazer com agulha de tapeçaria, então vocês podem fazer com a agulha que vocês acham melhor. Puxo o fio, puxei meu fio aqui, agora eu vou ir 2 carreiras para trás e um pouquinho para cima. Então, agora sim eu consigo falar em carreiras, né, a quantidade. Então, a gente vem aqui 2 para trás e sobe um pouquinho. Mas eu também tenho como base o meu outro linho que eu já pus, né? Que eu já costurei aqui. Então, eu vou sair mais ou menos aqui, ó. Vou sair no espacinho de ponta aqui em cima. Então, eu tô entrando com a minha agulha aqui 2 carreiras para trás e um pontinho para cima. E tô saindo num espacinho de ponto aqui em cima, tá? Esse espacinho de ponto serve só pra gente ter espaço aqui para trabalhar. E agora, a gente vai ter que fazer uma curvinha nos olhinhos. Então, a gente pode ir medindo aqui, ó, com o alfinete, onde é que a gente quer que segure. E antes de fazer essa curvinha, é bom a gente olhar se
certinho. Se já tiver feito um lado, confere se os dois lados ficaram mais ou menos do mesmo tamanho, tá? O meu ficou um pouquinho grande, eu vou entrar com a minha agulha um pouquinho mais pra trás. Então, eu vou tirar aqui, ó. Se precisar desfazer, é bem facinho, é só puxar o fio. Passo a minha agulha novamente. Vou entrar aqui. Vou sair num espacinho de ponto, só para eu conferir, para ver se ficou certinho na posição que eu quero. Pronto, acho que já tá bom. Agora, a gente volta no mesmo espacinho de ponto onde tá aqui o fio. E eu vou sair aqui onde tá o meu alfinete, ó, exatamente no mesmo lugar, tá? A gente vai precisar laçar esse pontinho aqui. Então, eu vou deixar ele aqui pra cima. Ó, sair aqui por baixo primeiro, puxo o meu fio, laço o olhinho, essa curvinha que a gente deixou aqui, ó, ele tem que fazer essa curvinha, não pode puxar, não pode estar justo, e volto aqui no mesmo espacinho de ponto. Eu já vou sair aqui embaixo junto com o meu fio de início. E agora eu arrumo aqui, ó, com a pontinha da agulha, pra curvinha ficar bem bonitinha. Com essas duas pontinhas aqui do fio, eu vou dar 3 nozinhos e jogar aqui pra dentro da cabecinha da tartaruga. E olha como ficou super lindinha a nossa tartaruga de amigurumi. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa tartaruguinha, ela é bem facinho de fazer, é ótima para quem tá começando agora no amigurumi, porque a gente usa sempre as mesmas repetições para fazer o amigurumi todo, né? Porque vai ser sempre sequências de aumento e sempre pontos baixos. Só que na cabecinha mesmo que a gente usa algumas diminuições, mas são bem pouquinhas. Então é muito bom pra gente treinar e pra gente aprender a fazer amigurumi. A minha tartaruguinha ficou medindo 10 por 10, tá? Então ela tem 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. Mas esse tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo mesmo as medidas da minha, que vocês conseguem mais ou menos ter uma base de acordo com os materiais que eu usei, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!